Graça e paz, meu querido. Boa tarde, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo com você. Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente aí, né? Graça e paz, né? Olha aí que maravilha. Querido, nosso carinho, nosso abraço, né? Mais um domingo, né? Eu quero agradecer a você que está juntamente comigo nesta tarde, para juntos nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus, né? Do amor de Deus que nós temos aí para as nossas vidas aí, querido. E nós queremos falar hoje sobre ofertas e sobre princípios de Deus, né? Quando nós falamos em oferta, quando nós falamos aí na palavra de Deus, né? Eu quero chamar a sua atenção, toda vez que nós falamos de oferta, de dízimos, né? Nós falamos de princípios. E Deus já Ele trabalha com princípio, né? Deus, ele trabalha em cima de princípios. E eu gostaria de, nesta tarde aí, conversar com você, né? Um estudo sobre oferta, né? O princípio, é um princípio, né? Você quer ser abençoado? Oferte, né? Nós vamos deixar já a chave do Pix aqui para você, ó. Para você ser abençoado aí, ó. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 6. Olha aí, né? A instrução de Paulo, quando ele fala sobre a oferta, a sementeira, a colheita e a generosidade, né? Isto afirmo. Então, Paulo está dizendo, ó, isto eu afirmo. Ele fez uma afirmação. Que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, colherá com fartura. Então, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas se você semear com fartura, né, você vai colher com fartura. Interessante isso daí, querido. Isso Paulo vai nos dando uma forma, a semente. E toda vez que você semeia, toda vez que você semeia, o que acontece? Essa semente, ela precisa morrer. Então, a instrução de Paulo dizendo sobre a lei da semeadura. E é isso que nós vamos falar nesta noite. É isso que nós vamos falar hoje. Quando você semeia, quando você leva uma palavra de fé, a oferta, né? Gênesis capítulo 26 fala da generosidade, né? Fala de Isaac. A Bíblia diz ali em Gênesis, né? Vamos abrir lá em Gênesis, né? Vamos abrir aqui em Gênesis, deixar marcado aqui Gênesis 26, né? Para você entender, né? Gênesis capítulo 26, aonde fala sobre Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão, né? Gênesis 26, vamos achar aqui. Glória a Deus, né? Sobreveio fome sobre a terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então Deus está dando uma palavra para Isaac. Deus está dando uma palavra para Isaac. E essa palavra é que Isaac teria que ficar naquela terra. É muito importante o que nós estamos falando, o que nós estamos tratando nesta manhã.
nesta tarde a obedecer. Por isso que Paulo escreve que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundantemente colherá. E cada um contribua segundo propôs o seu coração. Segundo propôs o seu coração. O que o seu coração tem proposto? O que nós estamos afirmando? A Bíblia diz que houve uma fome maior do que foi nos dias de Abraão. Aí Deus aparece para Isaac e fala para Isaac: não desça ao Egito, né? Fique na terra, porque assim farei você prosperar. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por 1 e ficou riquíssimo. Querido, é muito importante isso. O que nós queremos levar para você é a fé. O que nós queremos mostrar para você é que a palavra de Deus nos mostra uma ampla visão daquilo que Deus tem. Então, Isaac obedece, né? Isaac, ele obedece à voz do Senhor e ali ele semeia naquela terra. E a Bíblia diz que ele colhe 100. No livro de Hebreus, no livro de Gênesis 22, Deus ele coloca à prova Abraão, pedindo o seu único filho, para que todo, né, seu único filho como sacrifício, e Abraão obedece à voz do Senhor. Mas quando nós abrimos em Hebreus 11:1, vemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Quando Paulo diz o que semeia pouco, é aquela pessoa que semeia com medo, né? Deus semeia em nós de forma abundante para que com ele possamos fazer o mesmo. Por outro lado, devemos semear sem pensar no retorno. Por isso que Paulo diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, né? Eu vou ofertar agora, né? Eu vou dizimar, eu vou ofertar porque eu estou necessitado. Querido, a semente, ela precisa morrer no seu coração. A semente, ela precisa morrer. E tem pessoas que acham que vai ofertar, né? Pessoas dizem assim: pastor, mas eu vou ofertar e olha, vai ser tremendo. Querido, está enganado. Há um tempo para essa semente começar a germinar. Então, eu vou ofertar, mas amanhã eu já vou. Não. Existe um processo, né? Existe um processo, e dentro desse processo é que Deus vai fazer o crescimento dessa semente, o crescimento desse produto. É importante isso. Então, a sua oferta é uma semente. E essa semente é que vai gerar algo no coração de Deus. Então a fé é o firme fundamento. Então você vai semear, você vai plantar, você vai ter fé que essa semente ela vai produzir na sua vida. Quantas pessoas, querido,
que deixam de semear. E se você não semeia, você não colhe, né? Por exemplo, um agricultor que tem lá 2 alqueires de terra, se ele ficar olhando para a terra e não lançar semente na terra, ele não colhe. Se ele ficar olhando e dizer, mas eu queria plantar, mas eu não sei, será que vai dar sol, será que vai dar chuva, será que vai dar vento? Eu não sei. Muitas pessoas são assim, mas eu vou ofertar, né? A oferta, o seu dinheiro é uma semente no reino de Deus. A sua semente da mesma forma que um agricultor planta sem ter a certeza que vai colher, mas de outra forma você semeia tendo a certeza que Deus dará o crescimento. É aquilo que Deus disse para Isaac. Em meio a uma terra seca, em meio a uma fome, em meio a um problema, Deus disse, não desça ao Egito. Semeia nessa terra, que eu vou fazer você prosperar. Tem muitas pessoas, querido, que não prosperam porque não semeia. Tem muitas pessoas que não semeiam, não prosperam porque não semeia. E se eu não plantar, como que eu vou colher? É difícil, né? Romanos 10, 5 e 7 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. O que você tem ouvido nestes últimos dias? Querido, se você ouve coisas que não edificam a sua fé, automaticamente a sua fé vai ser abalada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, essa palavra ela gera dentro de você uma fé. Olha o verso 8, diz, Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em ampla suficiente, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé fala, Deus falou. Deus falou. Jesus falou com um pé de figueira. Jesus falou com o pé da figueira. Jesus deu uma palavra. A Bíblia diz que Jesus procurou fruto num pé de figueira, né? Marcos 11, 22, vamos lá para Marcos 11, 22, para nós entendermos isso, né? Para nós entendermos isso, Marcos 11, 22, né? E passando pela manhã, viram uma figueira, aliás, Marcos, ali viram uma figueira, lembrando-se do que Jesus falou, diz, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Mas eu quero voltar um pouquinho no versículo 12, que diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando dela, não se achou, porque não era tempo de figo. Então Jesus disse à figueira, né? Nunca mais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram. Eu creio que a figueira também estava dizendo para Jesus que ela não tinha nada para oferecer para Jesus. E Jesus, então, ele dá uma palavra para a figueira. Interessante, né? Que em meio a um caos, Jesus, ele fala com o problema. Jesus, ele fala com a dificuldade. Jesus, ele fala.
Ele mostra ali toda essa situação. E Jesus disse então, tendes fé em Deus. Jesus disse, olha, vocês precisam ter fé em Deus. Porque em verdade eu digo que se alguém disser este monte, alguém falar este monte, então a fé fala. A fé diz. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, né? A fé era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo, Deus disse, haja luz. Então, tudo que Deus criou foi através da palavra. Em meio a um caos, Deus disse, porque a palavra de Deus é verdade. Então Deus está dizendo, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito. Então tudo aquilo que eu falar, crendo, eu vou receber. E toda vez que nós falamos em oferta, né, o nosso ministério, ele é muito focado na palavra. Eu disse ontem que o nosso objetivo é levar você ao pleno conhecimento da graça, o pleno conhecimento da verdade. Hoje tem muitas pessoas, querido, que dizem assim, não, pastor, mas Deus disse para Adão que ele precisaria comer. Sim, mas foi para Adão. Eu não estou em Adão, eu estou em Cristo. E Cristo, mudando-se a lei, muda-se o sacerdócio. Eu estou vivendo o Novo Testamento. E no Novo Testamento, eu sou herdeiro, por herança. Então, o que eu tenho que fazer agora é crer. Porque Cristo já fez tudo por mim, na cruz do Calvário. Então, não preciso fazer. Preciso crer. Jesus disse, se você crer, verás a glória de Deus. Então, Jesus ele fala para os discípulos agora, se você falar com o caos, se você falar com o problema, se você falar com a dificuldade, não é? Você falar com o problema, você tem que falar, chamar a existência. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, fé eu não vejo, mas fé eu creio. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então veja bem o que diz lá em Efésios 1:3, nós já somos abençoados, porque Deus dá toda sorte de bênção. Porque Deus dá semente ao que semeia. Muitas pessoas dizem assim, pastor, mas eu não tenho. Se você esperar ter, nunca você vai semear no reino. Aprenda isso. Aprenda isso. A viúva de Serepta, 1 Reis 17. Elias, Deus diz, Elias, vai para Serepta, porque eu já ordenei, eu já dei ordem a uma viúva para te sustentar. Quando Elias chega, ele pede água, e quando aquela mulher ela vai buscar água, Elias diz, traz para mim um pedaço de bolo, ou um pedaço de pão. E aquela mulher, ela diz, olha como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada, a não ser um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite,
e eu vou fazer um cozido para eu e meu filho comer e morrer. E eles então dão uma palavra para ela: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Querido, aquela mulher tinha uma palavra. Ela poderia pensar o seguinte: mas espera lá, eu vou colocar esse pouquinho de azeite na panela, eu vou colocar esse pouquinho de farinha, acabou, não tem mais. Como que eu vou fazer primeiro para ele, depois vou fazer para mim? A fé não opera naquilo que eu tenho. A fé opera naquilo que Deus tem para mim. Aquela mulher poderia ter pensado isso, querido. Talvez você esteja pensando isso, mas como que eu vou ofertar? Como que eu vou ofertar? Porque a oferta é que faz você ter uma vida com abundância. O dízimo, ele é um princípio que Deus determinou. A oferta, ela é algo que vai fazer você a prosperar. A semente. Então, quando você oferta, quando você contribui, quando você obedece a palavra de Deus, né? Ah, mas eu não tenho, mas Deus dá semente ao que semeia. E Deus só vai dar semente para você, meu querido, se você plantar. Que você semear. E aí? Eu pergunto para você, está disposto a viver uma vida com abundância? Né? Porque nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Filipenses 4:19 diz que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Deus vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então as necessidades, né? As necessidades, vamos lá para Mateus 6:25, para nós entender. Necessidade, querido, Deus já conhece, Deus já sabe, né? Vamos lá. Mateus 6:25, né? Mateus 6:25 aqui. Vamos achar aqui Mateus 6:25. Vamos achar em Mateus 6:25. Querido, diz assim: por isso eu vos digo, não se preocupe com a vossa vida, com o que haver de comer e beber, e nem o corpo, porque não é a vida mais que o alimento, o corpo mais do que as roupas. Observe as aves do céu, no entanto o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês valem muito mais do que as aves, né? E por que vocês se preocupam com o que vão vestir, né? Ora, as vestes assim do campo, portanto não preocupe dizendo que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos, porque os gentios que se preocupam com essas coisas. Querido, nós não precisamos se preocupar, né? Mas antes buscamos o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então veja bem, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas vivem preocupadas? Quantas pessoas vivem ansiosas? Não é verdade? Então eu quero convidar você a fazer parte desse ministério. Eu quero convidar você a fazer parte desse ministério. Todas as quartas-feiras e sexta-feira, querido, nós vamos estar ao vivo com você, né? Aqui pelo nosso Facebook, também pelo nosso canal do YouTube, para levar uma palavra para você de fé, né? De amor. Você que precisa de oração, pedidos de oração, vamos pôr aqui, ó, pedidos de oração, WhatsApp 43, você pode mandar o seu pedido de oração,
visita, e Deus vai abençoar a sua vida. Mas não deixe de ofertar. Está feito o desafio, até o dia 31. Você vai fazer uma oferta de R$100 para abençoar a obra de Deus, querido. É uma semente. Mas é para você que tem fé, querido. É para você que realmente acredita na palavra de Deus. É para você que realmente crê no Evangelho. Porque Deus dá semente ao que semeia, querido. Então, se você não plantar, se você não semear, você vai continuar vivendo essa vida frustrada, essa vida cansada, essa vida sem prosperidade, né? Ah, mas é assim mesmo, né? Pessoas que dizem, pastor, se Deus quiser, que eu quero que você me mostre na Bíblia onde está, se Deus quiser. Deus já disse que já nos abençoou. O que falta é você investir no reino. Então eu quero que você, querido, confie nessa palavra. Eu já disse que se essa Bíblia aqui não for verdade, querido, palavra de Deus, e Deus não prosperar você, porque prosperidade, querido, eu quero que você entenda, não é só dinheiro. Prosperidade é você ter paz, é você ter uma família abençoada, é você ter um relacionamento abençoado com a sua esposa. Isso é abundância. Jesus disse que ele veio trazer vida e vida com abundância, querido. Não é uma vida com miséria, não, é ser miserável. Você precisa ser próspero, mas ser generoso. Tem pessoas aí, querido, né? Olha a parábola, olha a passagem do jovem rico. Quando ele foi ter com Jesus, tem muitos ricos enquadrados como jovem rico. Jesus disse, olha, te falta uma coisa. O que é? Vai, vende o que tem, reparte aos pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele entristeceu. Quem sabe você que está aí me vendo nesta manhã, nesta tarde, está dessa forma. Ah, mas eu não vou abençoar não, né? Ah, mas o pastor Antônio, querido, se você não semear, não colhe. Vai viver 50 anos dentro dessa igreja sem prosperidade, vivendo de cesta básica, vivendo mendigando, vivendo uma vida totalmente frustrada, né? Não planta, não semeia, né? Quantos empresários hoje, querido, estão investindo em político, mas não tem coragem de investir R$100 no reino? Não tem coragem de falar, não, eu vou abençoar o ministério do pastor Antônio. Eu vou ajudar, vou abençoar o ministério dele, vou ajudar ele. Quantas pessoas, querido, que investem na política, mas não investem no homem de Deus? Verdade, querido. Conheço muito. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, vai colher. Pensa nisso, querido. Né? Seja próspero, seja abençoado, tenha uma mente de Cristo, para que tudo aquilo se renove na sua vida. Amém, querido? Então, faça a sua oferta, fazendo a sua oferta. O nosso WhatsApp está aí na tela, é o 991270939. Deus vai te abençoar poderosamente. E como eu disse, se Deus não te abençoar, não multiplicar a tua sementeira, essa palavra é mentirosa, tá? Aí eu posso dizer, não, a palavra de Deus, isso aqui é mentira. Porque o meu Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu faço esse desafio. É a última semana que nós estamos entrando. Até o próximo domingo, você vai fazer uma oferta de R$100. E ainda este ano, Deus vai multiplicar a tua sementeira. Porque Deus abençoou Isaac naquele mesmo ano. Ele semeou e naquele mesmo ano Deus abençoou Isaac. Então eu te digo para você que crê
Mas não vai ofertar por necessidade não, viu? Oferte com fé. Ainda este ano você vai ver Deus multiplicar a sua sementeira. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Lembrando que as nossas reuniões serão às quarta-feiras, 20 horas, e às sexta-feiras, 20 horas, tá? Que Deus abençoe e um bom dia, uma boa tarde, uma semana abençoada, no nome de Jesus.